com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio desta pré-aula, que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. A nossa pré-aula é baseada neste texto de apoio. Alguns irmãos reclamam que os tópicos não correspondem aos tópicos da revista, mas a nossa proposta não é repetir o texto da revista. O texto da revista o irmão já tem, existe até uma videoaula da CPAD com o texto da revista, mas nós estamos aqui trazendo subsídios para o amado irmão ou a amada irmã que está nos acompanhando. Então é bom que o irmão veja o texto de apoio desta pré-aula que está no site do portal Escola Dominical. Também ao longo da semana nós disponibilizamos mais 4 textos de apoio desta lição no site do portal Escola Dominical, onde o irmão também vai encontrar outros textos de apoio, slides e videoaulas de lições de outras faixas etárias e também até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Acessem o nosso site. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Cadastre-se lá no site, o cadastramento é gratuito. Nós estamos nos abstendo de responder a perguntas aqui no canal do YouTube. Nós precisamos racionalizar para poder melhor atender aos irmãos. Então existe um lugar apropriado para as perguntas, que é a sala dos professores. Se ainda tiverem alguma dúvida, elucidar, ao sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir aqui no nosso canal do YouTube a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, da sede aqui em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, ou na Grande São Paulo, o irmão é nosso convidado a assistir pessoalmente a aula lá. A entrada é franca e aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Também ouçam as nossas leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos das lições bíblicas, onde o irmão mata 2 coelhos com uma cajadada só. Tem um momento devocional e também continua se preparando para a aula da Escola Bíblica Dominical. Não deixem de acessar as nossas redes sociais. Aliás, redes sociais é o tema da nossa aula de hoje. No Facebook, no Twitter, no LinkedIn, nós disponibilizamos links de dezenas de videoaulas, de textos de apoio, de slides, de leituras diárias, de comentários complementares, de lições de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Nada disso substitui a reunião da igreja local, onde nós efetivamente temos a realização da Escola Bíblica Dominical. Pois, como ensina o pastor Antônio Gilberto, a Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. E nós estamos hoje finalizando o 2º trimestre de 2018. Já chegamos ao meio do ano. E o tema desse trimestre é valores cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, a capital da República.
E hoje estaremos estudando a lição de número 13, Ética Cristã e Redes Sociais. Antes de entrarmos na lição, queremos agradecer ao evangelista José Bispo de Oliveira, que cedeu aqui a congregação de Vila Nova Manchester, aqui no setor 111 da Vila Carrão, do Ministério do Belém, para a nossa gravação aqui das nossas pré-aulas. Que Deus continue abençoando a congregação de Vila Nova Manchester. Ética cristã e redes sociais. Nós hoje vamos falar sobre a ética no mundo virtual, porque com o desenvolvimento da tecnologia, nós já temos o mundo real, que é esse mundo que nós podemos pegar, e o mundo virtual, o mundo digital, o mundo que existe na rede mundial de computadores, na internet, este outro mundo que tem nos conectado. Aliás, o irmão está aí, neste mundo virtual, me vendo aqui nessa gravação, né? Estamos aí nas redes sociais, os vídeos, né? As pré-aulas, e não se pode confundir o mundo virtual com o mundo real. É por isso que eu disse que a escola dominical, ela se realiza no mundo real, e aqui no mundo virtual nós só temos a preparação. Para vermos esta realidade deste mundo real e deste mundo virtual, nós temos que entender que isso é cumprimento de uma profecia bíblica. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, nós vemos um anjo, aquele ser, né, vestido de linho, aquele homem vestido de linho, que muitos entendem ser uma teofania do Senhor Jesus, ter dito a Daniel o seguinte: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. A multiplicação da ciência, da tecnologia, do conhecimento é algo que viria antes do fim do mundo. O homem vestido de linho diz isto para Daniel, e hoje nós temos este cumprimento. Quem imaginaria que se poderia conversar com alguém do outro lado do mundo, vendo onde a pessoa está, conversando com ela, tendo este contato como se ela estivesse à minha frente? E isto hoje é possível. No celular eu converso com alguém e vejo a pessoa lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Isto é a multiplicação da ciência. Isto é o cumprimento de uma profecia bíblica. E, portanto, não há mal algum no progresso tecnológico, na tecnologia, porque é algo que foi previsto por Deus, revelado por Deus, querido por Deus, por isso que aconteceu, e que é algo que está de acordo com a capacidade que Deus deu ao homem. A ciência, ela é fruto de uma capacitação que Deus deu ao homem. Deus fez com que o homem fosse um ser inquieto e que quisesse descobrir as leis da natureza e que pudesse colocar os recursos da natureza à sua disposição. É o que nós vemos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Então, o progresso, a tecnologia, o desenvolvimento
são da vontade de Deus. Deus deu ao homem esta capacidade e sabia que o homem a exerceria, a desenvolveria, e portanto tudo que surge de tecnologia não é mal, é bom, é algo querido por Deus. A maldade, ela não está na internet, não estava na televisão quando criaram a televisão, não estava no rádio quando criaram o rádio. E infelizmente muitas pessoas, assustadas com o progresso e com a tecnologia, acabam considerando que aquilo é mal, que aquilo é pecaminoso. E o povo de Deus pecou, eu digo mesmo, pecou, ao pensar assim. E por causa disso, os meios de comunicação, este mundo virtual, está hoje nas mãos do maligno. Veja que o mundo está no maligno, o homem está no pecado, e ele é escravo do pecado, e por causa disso, todas as inovações, todas as invenções, todas as criações tecnológicas tendem naturalmente a serem empregadas para o mal, porque o homem é escravo do pecado, e portanto, dominado que é pelo pecado, tudo que ele descobrir vai ser usado para o mal. Quando o inventor do avião, o nosso compatriota Santos Dumont, se suicidou, muitos entendem que ele se suicidou porque ele viu a sua criação, a sua invenção, o avião, sendo usado em guerra, para lançar bombas e matar pessoas. E ele se matou por causa disso, mas ele não deveria ter se matado. Se ele fosse um servo de Deus, se ele confiasse em Deus, se ele conhecesse a palavra, ele certamente saberia que tudo que o homem faz está sob o domínio do pecado. E portanto tudo será usado para o mal. Mas quando o povo de Deus deixa de usar o que é de progresso, de desenvolvimento, para o bem, ele peca. Porque a Bíblia Sagrada diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. O povo de Deus sabe fazer o bem, não porque ele mereça, não porque ele seja bom, mas porque ele foi redimido por Cristo. Cristo está nele, o Espírito Santo está nele, e nós fazemos a vontade de Deus, e Deus sempre faz o bem, e por isso quem é salvo pratica boas obras. Então quando há uma inovação tecnológica, quando há um desenvolvimento tecnológico, o povo de Deus ele deve ocupar espaços para fazer o bem, para aproveitar aquela invenção, aquela criação, para fazer o bem, porque já sabemos que isso será usado para o mal, por causa da pecaminosidade humana. Então nós devemos lutar para ocupar espaços para fazer o bem. E assim é o que acontece no mundo virtual, no mundo digital, no mundo da internet. Nós devemos ocupar espaços para fazer o bem, sabendo que isso vai ser usado para fazer o mal. E aí é que começa o grande problema. Primeiro existem aqueles radicais que não fazem, se omitem, não ocupam espaços, são arredios ao desenvolvimento tecnológico. Eu fico feliz hoje de termos dezenas de videoaulas na internet da Escola Bíblica Dominical. É um instrumento excelente para o bem. Os
site do Portal Escola Dominical, nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que foi quem teve essa iniciativa do Portal Escola Dominical, ele, um homem da tecnologia da informação, era preciso ocupar espaços, ele dizia, na internet, para o estudo da palavra, para a multiplicação do estudo da palavra. E por que ele focou no Portal Escola Dominical? Porque os professores da Escola Dominical são formadores de opinião e são multiplicadores do conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso, precisávamos investir na Escola Bíblica Dominical, na internet. A evangelização deve ser feita pela internet também, pelo seu efeito multiplicador. O mundo virtual tem que ser ocupado para fazer o bem, sabendo que ele vai ser usado para o mal por causa da pecaminosidade do homem. Então existe um primeiro grupo que peca, eu repito, peca, e eu não estou falando peca aqui num sentido figurado, eu estou falando no sentido próprio, comete pecado, transgride a lei de Deus. Por quê? Porque ele sabe fazer o bem e não faz. Mas tem um outro lado. Tem um lado, e esse é o lado principal, acho, da lição de hoje. É aquele irmão que usufrui do mundo virtual, pertence, faz parte do mundo virtual, tem sua página no Facebook, tem o seu Twitter, usa o WhatsApp, é bem desenvolvido, está no Instagram, enfim, está aí, geral. Mas ele está na onda do Second Life. Nem sei aqui, eu estou hoje aqui como presidente da associação, o professor Humberto, está aqui hoje me acompanhando, e eu nem sei se existe mais o Second Life, ainda existe? Second Life, aquele que o pessoal fazia um avatar, criava uma outra vida, lá tinha outra... Eu acho que não. Acho que não existe mais. Mas não, nunca ouviu falar mais, ele acha que não existe. Ele é da área de TI, ele que devia estar dando essa aula aqui para os irmãos. Mas é que, qual era a ideia do Second Life? Era essa. Você criava lá um personagem que era você uma outra pessoa. E a pessoa vivia. Então você dividia o tempo da sua vida no mundo real e no mundo virtual. E lá no mundo virtual você é uma outra pessoa. Então normalmente quem era homem lá no outro mundo era mulher, fazia tudo que ele queria fazer lá e tal. E tem muitas pessoas que acham o seguinte: o mundo virtual é um mundo de brincadeira. Então eu vou ter uma página no Facebook em que eu vou ser uma outra pessoa. Ele coloca um perfil falso e ele é uma outra pessoa. Lá ele faz tudo o que ele não faz aqui. E ele acha que não é pecado. Porque aqui é o mundo real. Lá é uma brincadeira. Lá é uma brincadeira. Tem um provérbio, que eu não vou achar aqui agora, mas diz que não é bom você fazer as coisas e dizer que é por brincadeira, porque você estará causando problemas para si. Eu não vou achar aqui agora mas é no livro de Provérbios, onde o proverbista diz que não se pode falar as coisas como se fosse por brincadeira, porque para Deus, irmãos, não tem brincadeira. Certa feita eu vi um pregador pregando, e é verdade, virou até um clichê, mas é verdade isso. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, e o homem quer brincar de ser humano. Não dá certo. O problema do mundo virtual, e a gente precisa entender isso, é que no mundo virtual você pode até criar um perfil falso, você pode até ter uma segunda vida, mas você é você.
tanto aqui quanto lá. Não existe esta dissociação. E eu tenho que ter o mesmo comportamento no mundo real e no mundo virtual. Eu tenho que ter o mesmo comportamento. Porque o problema não é minha carne, meu osso, meu corpo aqui no mundo real. O problema não é o avatar lá no Second Life, no mundo virtual. O problema sou eu. E eu sou aqui e sou lá. O problema está no meu homem interior. O problema está no meu coração. E Jesus, ele foi bem claro a esse respeito. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, Jesus disse o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não adianta você ter uma vida no mundo virtual se o seu coração é mau. Se o seu coração é mau, ele é mau no mundo real e ele é mau também no mundo virtual. É preciso eu mudar o meu coração, o meu homem interior. É preciso eu estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus. Eu ter salvação. E aí as minhas ações serão boas, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. O que importa é o coração. Diz Salomão em Provérbios que do coração procedem as saídas da vida. E nós devemos dar o nosso coração a Deus. E coração aqui não é aquela bomba que bombeia o sangue. Muito pelo contrário. É o homem interior, é a alma e o espírito. É a personalidade, a consciência e a fé. Não há diferença para Deus no mundo real ou no mundo virtual, porque tudo procede do nosso coração. A maldade que se encontra na internet é a maldade do coração do homem. E nós temos que ser os mesmos no mundo real ou no mundo virtual. E é aí que mora o perigo, como diz o povo. A pessoa acha que porque está atrás de um dispositivo, seja um computador de mesa, um notebook, um celular, um tablet, que ele está protegido para fazer o que bem quiser e que ninguém tem nada com isso. E aí ele começa a praticar coisas que ele não faria se estivesse no mundo real. Há pessoas que perdem a noção do certo e do errado, do bem e do mal, nas redes sociais, na internet, no mundo virtual. Porque acham que ninguém as está vendo, que acham que ninguém poderá descobrir quem são elas. E eu me lembro bem quando nós fizemos a análise e a abordagem do trimestre,
o nosso presidente, o professor Humberto, ele diz que tudo é rastreável na internet. Aliás, a gente é muito besta, a gente pensa que se coloca um nominho falso e tal, e ninguém está nos vendo, e você coloca ali até uma foto errada, falsa, você está livre. Isso é uma bobagem. Quando o irmão ligou aí o seu celular, o seu computador, para assistir essa aula, o YouTube, ele já colocou uma série de vídeos recomendados para você. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que você acessa ou deixa de acessar, o que você gosta. Quem assistiu aquele documentário que até ganhou o Oscar, tem aquela entrevista com aquele americano que está lá refugiado na Rússia, o Edward Snowden, que era um terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, fique estarrecido. Quem viu aquele documentário sabe muito bem. O seu celular desligado, eles podem obter informações de onde você está, o que você está fazendo, o que você está vendo. O professor Humberto também disse aqui na abordagem, normalmente se coloca um vírus e tal, e tem como acessar o que você está vendo, onde você está. Nós somos totalmente controlados, irmãos. Essa ideia de que a internet é totalmente livre, você faz o que quer, é uma mentira deslavada. Então começa daí. É tolo aquele que acha que pode fazer o que quiser na internet, que ninguém vai saber o que ele está fazendo, que é ele que está fazendo. Já é uma tolice. Porque pensa um pouquinho, irmão. O pessoal fala assim, a internet não é livre na Rússia, nem na China, é tudo controlado. A internet não é diferente da daqui? Não é nada diferente. A única coisa é que o governo lá prende, ou mata, ou faz as duas coisas, de quem começa a colocar coisa na internet e eles bloqueiam. E aqui no mundo ocidental, o governo parece não fazer isso, o que não é verdade. Não é verdade, eles têm pleno controle. Aliás, recentemente, eu estou gravando aqui, o Facebook bloqueou Levítico 18:18. Agora não pode mais escrever, não deitarás varão com varão, abominação é. Foi bloqueado o nosso irmão Júlio Severo lá no Facebook, porque pôs esse versículo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quantas pessoas aí não são bloqueadas aí e tal, porque fere os interesses de pessoas na internet. Então, em primeiro lugar, é uma tolice achar que você está completamente livre na internet. Segundo ponto, Deus vê todas as coisas. Ainda que não fosse rastreável, e toda informação na internet é rastreável, ainda que não fosse, Deus conhece e sabe todas as coisas. Como é que eu posso querer ser bipolar? No mundo real ser uma coisa, no mundo virtual ser outra. Como é que eu posso querer ter uma vida dupla? A vida dupla é satânica, é maligna. Veja o que disse Jesus lá no Sermão do Monte, que é o sermão ético. Olha o que ele diz. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Tiago, irmão do Senhor, ele é bem claro ao dizer o seguinte. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Todo mundo gosta da primeira parte do versículo.
chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí param de ler e começam a dizer da maravilha de Deus, do cuidado de Deus. Só que o texto continua: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está aqui, parece que foi escrito para as redes sociais. Irmãos, é muito triste nós vemos irmãos que nas redes sociais xingam, caluniam, humilham, fofocam na rede social. Ontem mesmo eu conversava com a minha esposa a esse respeito. Ela falou aqui a respeito de uma determinada igreja aí, os ataques virulentos que um membro da igreja fez ao pastor, porque estava inconformado com uma atitude que o pastor tinha tomado. Aí eu falei com minha esposa: será que na frente do pastor ele usaria essas palavras? Ou será que lá na frente do pastor ele fala assim: mas Senhor pastor, o senhor é um homem de Deus, mas ele está achando que está protegido pelo mundo virtual, e ali ele desperta os seus instintos mais primitivos. E não é o que nós temos visto aí? Os nudes, o que são os nudes? Não são o despertamento de instintos primitivos e promíscuos? A pessoa não tem coragem de ficar pelada na frente da outra, mas manda uma foto pelada, ou fazem uma transmissão virtual, que é inventar até o sexo virtual agora. Há uma tendência das pessoas se soltarem no mundo virtual. Então é sinal que o seu coração precisa ser purificado. Se você é de duplo ânimo, purifique o seu coração. E se você faz na internet, faz no mundo virtual, você está pecando. Quem manda uma foto nudes está pecando. Jesus disse que só de pensar você está adulterando. É um problema sério este. E nós estamos hoje vivendo uma situação de intolerância, de violência, sem limites. E isso está sendo multiplicado nas redes sociais. Ah, então eu não vou ter Facebook, eu não vou ter Twitter. Então, não, irmãos, aí você entra naquele outro extremo que eu já disse. Nós temos de ocupar espaço, nós temos que desfrutar das inovações, desfrutar do desenvolvimento, mas eu tenho que fazer o bem, praticar o bem, se é que o meu coração é puro. Sabe, eu acho que se Paulo vivesse nos dias de hoje, acho que na ceia, no texto da ceia, ele tinha colocado ali: examine-se o homem a si mesmo. Ele tinha falado assim: examine as redes sociais. Examine-se o homem a si mesmo e as suas redes sociais, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu tenho que me examinar a mim mesmo, porque o problema está no meu coração. E olha, um grande teste de fidelidade hoje é a rede social. O professor Humberto falou que foi arrumar o celular de um amigo, de um irmão aí, e o negócio já apareceu lá, um negócio pornográfico, né? E o irmão falou: como é que apareceu isso? E o professor Humberto está lá na abordagem, pode ver lá na abordagem. O professor Humberto só pensou, não falou nada, porque ele teve misericórdia do irmão, mas ele poderia ter falado: eu sei como apareceu isso aqui. Apareceu isso aqui porque você pôs isso aqui. Porque nenhum site pornográfico aparece do nada assim. Não existe geração espontânea. Existe porque você vai lá, você acessa, e ele coloca o dispositivo ali. E às vezes até você já põe até no favorito. Esqueceu de
desmarcar lá, tal, não sei o quê, e o irmão Beto acabou descobrindo quem era o irmão. Por isso que eu disse que é um teste de fidelidade. A rede social hoje é um teste de fidelidade. Por que os irmãos acham que as empresas consultam a vida do cidadão na rede social? Você sabia que isso acontece hoje? Ninguém é contratado se não faz uma visita nas redes sociais. Ninguém é inspecionado. E isso não só para ser contratado, mas há todo um acompanhamento. Quanto ladrão! Brasil tem umas coisas assim, né? Teve gente aí que foi apanhada aí, em corrupção, em crime. Por quê? Por causa da rede social. A inteligência hoje da polícia trabalha muito com rede social, que o pessoal se entrega na rede social. E na rede social eu tenho que me comportar do mesmo jeito que eu me comporto no mundo real. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu acho importante a gente ver. Mundo real e mundo virtual depende do nosso coração. Nosso coração precisa estar puro. Eu não posso ter duplo ânimo. Eu não posso ter um duplo comportamento. E além de tudo ser rastreável no mundo virtual, Deus está vendo e sabe a intenção dos corações. Ele sabe a intenção dos corações. Então, tomemos cuidado com isso. Segundo ponto importante que eu gostaria de frisar aqui, é que nós não podemos substituir o mundo real pelo mundo virtual. A tecnologia é importante, isso é fundamental, é quase que essencial na nossa vida hoje. Sem as redes sociais, dificilmente nós conseguiremos viver bem no mundo de hoje. Então nós precisamos ter o acesso às redes sociais, à internet, mas isso não substitui ao mundo real. As pessoas hoje estão querendo substituir o mundo real pelo mundo virtual. É absolutamente irrazoável e contrária à ética bíblica que eu não converse com o meu cônjuge, com os meus filhos, que eu não tenha diálogo com as pessoas, que eu não tenha um contato pessoal com o outro, que tudo eu resolva pela tecnologia. Irmãos, é inadmissível que numa casa o pai fale com o filho pelo WhatsApp, estando os dois dentro de casa. Não dá, não pode acontecer. Ou que todos estejam no mesmo cômodo e todo mundo no celular. Aconteceu um episódio que me marcou muito. Eu fui ao aniversário de uma sobrinha, e eles moram num pequeno condomínio, e quando eu saí eu vi uma casa com a porta escancarada. Eu sou meio xereta, eu fui ver, por que essa porta está escancarada aqui? 3 horas da tarde. Eu entrei na casa, irmãos, fiquei 5 minutos olhando para as pessoas. Havia 5 pessoas na sala. Tinha um corredor e entrava na sala. As 5 pessoas estavam no celular. Eu fiquei 5 minutos lá, elas não notaram a minha presença. Eu dei as costas e fui embora. Se eu fosse um ladrão, tinha dominado todo mundo, roubado todo mundo. Eram 3 crianças e o pai e a mãe, todos no celular. Não notaram a minha presença. E eu sei que são 5 minutos porque eu cronometrei. E assim hoje, vocês não veem notícia de gente que cai em buraco, que é atropelada na rua, porque está no celular. Está no celular.
Aliás, aqui em São Paulo, você tem a Avenida Paulista. Diz que a festa agora, a coisa mais fácil de você viver na criminalidade hoje em dia é roubar celular na Avenida Paulista. Tem um monte de gente roubando celular na Avenida Paulista. Sabe por quê? Porque o cidadão está com o celular, primeiro está com o celular à mostra. E não presta atenção no que está acontecendo em volta. O ladrão vai lá e pum, pega e sai correndo. É uma dependência. Se troca o real pelo virtual. Irmãos, não pode acontecer isso. Tem muita gente que não vai mais para a igreja, só assiste ao culto na internet. Ah, mas eu sinto a presença de Deus, tá? Mas é preciso ter um contato com os irmãos. É preciso ter um contato pessoal. Isso, não é bom que o homem esteja só. E o homem no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, ele está só. Aqueles amigos do Facebook não é amizade aquilo ali. O relacionamento puramente virtual não é o que Deus estabeleceu para nós. É por isso que nós estamos tendo um aumento do individualismo, do egoísmo, da falta de compaixão, da falta de misericórdia, da falta de visão do outro. Até porque você pensa que você está na internet tendo contato com o mundo inteiro. Não está não, porque tem aqueles algoritmos que colocam você só junto de pessoas que pensam como você pensa. E você passa a achar que o mundo é do jeito que está ali. E é por isso que está aumentando a intolerância hoje em dia. Por quê? Porque você só tem contato com pessoas que pensam como você. E você acha que a realidade é aquilo que está ali. E não é. Não é, a realidade não é aquilo. Filme de cinema é realidade? Não, você diz é ficção. Ah, o programa da televisão é realidade? Não, é ficção. A internet também, não é realidade, é ficção. É ficção. É mais abrangente, tem mais recursos. Você é mergulhado ali, né? Não é como na televisão. A televisão e o filme do cinema, você vê a tela, você está ali. Aqui na rede social você está no meio, é interativo, parece, você foi mergulhado dentro, mas é uma ficção. Há um controle por volta disso. E eu não posso perder a noção da realidade, da verdade. O que João se agradava dos crentes? O que ele ficava feliz? Veja lá, 3 de João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A verdade é a palavra de Deus, mas a verdade é o que acontece, é o que é real, não é a ficção. Quando tinha esse Second Life aí, estava dando alguns problemas, que as pessoas queriam fugir do mundo real para ir para o mundo da fantasia, da ficção. Irmãos, nós não podemos de forma alguma nos desprender da verdade, cair na ilusão, na mentira, na fantasia, viver de fantasia, viver de ilusão, é viver sob o domínio do mal, porque o pai da mentira é o diabo. A ilusão é feita pelo diabo, que cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, segundo aos Coríntios 4:4. A tecnologia é boa, é necessária, essencial, fundamental para a nossa vida de hoje em dia, mas ela não substitui o mundo real, ela não substitui a realidade. Hoje já tem até moeda virtual, até isso criado. Agora, veja bem, esse pessoal que especula com os bitcoins e outras moedas virtuais, eles sempre querem trocar a moeda virtual por uma moeda real.
E o real aqui não é o real. Coitado do real, já está desvalorizado. Está falando de moeda de verdade mesmo. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa ir ao banheiro. Existe a realidade. Isso a internet não faz por você. Entendamos isso, irmão. E tenhamos um comportamento que leve em conta o mundo real. É outro ponto aqui interessante. O mundo real não pode ser substituído pelo mundo virtual. Mas tem um outro fator importante no mundo virtual, nas redes sociais. Como hoje nós vivemos no tempo real, é tudo para hoje, é tudo para agora, é tudo para ontem, também nós ficamos tentados a adotar os valores pecaminosos. A rede social, ela uniformiza comportamentos, ela influencia condutas. E é muito triste quando nós vemos as pessoas sendo influenciadas pelo que está na internet, nos meios de comunicação. As pessoas perdem a sua personalidade, criam referenciais. E muitas vezes esses referenciais são contrários à palavra de Deus. Eu tenho que seguir a Cristo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho que seguir a Cristo, não seguir fulano, beltrano, ciclano. E hoje as redes sociais criam esses grandes seguidos. Eu tenho que seguir fulano que ele tem 1 milhão, tem sei quantos milhões de seguidores no Facebook, no Twitter, não sei aonde, no Instagram, no YouTube. Aliás, tem muita gente que vai para a internet procurando likes, procurando ter visualizações, procurando ter um número grande de seguidores. E vivem em função disso. Ele posta alguma coisa na internet, ninguém curtiu. Ninguém curtiu. O que acontece comigo? Eu vou morrer, eu vou me matar. Ninguém quer saber de mim. Irmãos, nós temos que ter firmeza. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não estamos aqui para aparecer. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E é por isso que muitas pessoas nas redes sociais, como querem agradar aos homens, desagradam a Deus. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. As redes sociais trazem como ninguém a ideia da fama, da popularidade, da simpatia, como valores a serem buscados. As pessoas querem saber quantas visualizações tiveram, quantas curtidas tiveram, quantos likes tiveram, e para isso não medem esforços. Recentemente eu vi um vídeo do canal 2 Dedos de Teologia, que é um bom canal do YouTube, e ele estava mostrando as trapaças que crentes estão fazendo para terem popularidade no YouTube. Ele coloca um vídeo lá sobre sobre a morte de Jesus. E então, para que o seu vídeo seja visto, o que ele põe? Ele põe lá nas tags, ele põe Pablo Vittar, ele põe Felipe Neto. Porque quando as pessoas forem pesquisar essas coisas,
vai cair no vídeo dele. Agora, você já imagina alguém que está procurando essas coisas, aparece um vídeo lá, a morte de Jesus? Qual é o interesse que ele vai ter? Nenhum. Ele vai... E qual é o papel que esse suposto crente está fazendo? Ele está quase que blasfemando. Porque na verdade ele não está querendo que as pessoas aprendam coisas da palavra de Deus, sejam evangelizadas. Ele quer aparecer. E o triste, muitas vezes ele quer ganhar dinheiro. Porque ele está monetizando o canal, tal, não sei o quê. Irmãos, tenhamos cuidado destas coisas. O que reflete isso é um comportamento totalmente indigno de um cristão. É trapaça, é engano, é ganância, é soberba, é vaidade. Rede social não é para isso. Como o crente deve usar a rede social? Primeiro, para a finalidade da rede social, para a sua comunicação. Eu vou usar o WhatsApp para me comunicar, eu vou usar o Facebook, o Twitter, o YouTube, para me informar, para ter notícias, para dar notícias. Agora, eu tenho que me comportar como se eu estivesse no mundo real. Rede social não é para devassar a intimidade de ninguém. Irmãos, nós temos que... O direito à intimidade, diz o grande jurista Paulo José da Costa Júnior, é o direito de estar só. É o direito de ter algo próprio. E esse direito, irmãos, é reconhecido por Deus. Porque lá no céu nós vamos ter intimidade. Você sabia que lá no céu você vai ter intimidade? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós vamos ter um nome que só eu e Deus vamos conhecer no céu. É a minha intimidade com Deus, que é preservada no céu. Se no céu tem intimidade, aqui na terra também tenho que ter. Rede social não é lugar para devassar intimidade, seja minha, seja do irmão, seja da minha família. Eu tenho que usar a rede social para a finalidade dela, para a comunicação, preservando a minha intimidade. Rede social não é feita para agredir o outro, para humilhar o outro. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu tenho diferença com o irmão, eu tenho que falar com ele. E quando você coloca na rede social, você fala dele e não com ele. Não, eu coloco lá no Facebook dele, todo mundo vê. Então você não está cumprindo com o respeito que o outro tem, porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Voltamos aqui ao início do nosso trimestre, quando nós falamos da dignidade da pessoa humana. Toda pessoa humana, ele é imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tem direito a ser respeitado. Ele é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma diferença com a pessoa, vá falar com ela pessoalmente. Ou se ela mora longe, por telefone com ela, ou no WhatsApp privado dela. Não é no grupo do WhatsApp, é no WhatsApp privado dela. Porque aí é você e ela. Nada de expor as pessoas à humilhação, ao vexame. Deus não humilha ninguém, Deus não faz isso. E nós temos que imitar a Cristo. Use a rede social para estas coisas. Não use a rede social para o mal. Não construa uma outra personalidade, que é a verdadeira personalidade na rede social. Nunca divulgue notícia que você não sabe se é verdadeira. E aqui nós nos lembramos das 3 peneiras de Sócrates.
Sócrates, o grande filósofo grego, certa feita alguém chegou para ele e disse: olha, eu tenho uma coisa para falar do seu amigo. O que Sócrates fez? Primeira coisa, ele disse: o que você vai falar é verdade? Segunda coisa, o que você vai falar contribui para o bem do meu amigo? Terceira coisa, o que você vai falar é virtuoso? Traz bem? Se não for nada disso, nem fale. Muita gente repassa notícia que recebe, informações que recebe automaticamente, porque está querendo ter like, está querendo ter curtido, está querendo ter projeção, e não sabe se aquilo é verdade ou não. Irmãos, o que tem de notícia falsa, o que tem de mentira nas redes sociais é incrível, é cuidadoso. E Salmo 10, lá vou eu falar de novo, Salmo 10, versículo 4: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Eu só posso repassar uma notícia, uma informação, se eu tiver certeza que aquilo é verdade. Se eu não verifiquei, eu não devo repassar. Isso é uma imposição de quem é justo. O justo investiga. Mas é tudo corrido hoje em dia. Você recebe, achou bonito, passa para frente. Às vezes a pessoa nem viu o vídeo e já passa para frente. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Isso não é comportamento cristão. Quantas pessoas tiveram as suas reputações denegridas por causa desta falta de investigação? O mundo virtual existe, mas ele não substitui o mundo real. E eu e você temos que nos comportar, tanto no mundo real como no mundo virtual, de forma que glorifique a Deus. Porque o nosso comportamento, que é a ética cristã, que nós estamos encerrando agora, irá mostrar se somos ou não herdeiros do reino de Deus. Amém.